Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você tem curiosidade sobre o canal, dá uma olhada em nossa playlist, você vai encontrar bastante material classificado por áreas, por assuntos, não é, que dizem respeito à imigração portuguesa. E se estiver interessado, então eu quero lhe convidar para que se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos e não se esqueça de marcar o sininho na página do YouTube para que cada novo material que o canal produza lhe seja entregue automaticamente. Os demais que já são nossos seguidores, que já participam do canal, por enviarem críticas, comentários, sugestões de pauta, muito obrigado. Isto é importante para o canal, é interessante para o canal e por muitas vezes nós conseguimos tirar daí alguma situação que seja merecedora de um vídeo, seja um longo, seja um curto, mas enfim, a produção de algum material para levar algum conhecimento até vocês sobre aquele assunto. Assuntos particulares, processos em andamento, situações pontuais, enviem para o nosso Instagram que será encaminhado e será tratado da maneira adequada. Não coloquem tais assuntos na pauta aberta aqui do canal, porque nós não iremos responder aqui no canal. Porque isto pode induzir outras pessoas com assuntos idênticos, mas com soluções diferentes. E aí nós podemos estar criando problemas. Então, seu assunto, seu caso em específico, por favor, para o Instagram. Perfeito? Muito bem. Passados os recados iniciais, vamos falar sobre o que hoje? Sexta-feira, União Europeia, novas medidas restritivas para a imigração à vista. Sim, meus caros, nós estamos novamente numa reunião dos 27 Estados-membros, no decorrer desta semana, mais precisamente ontem, dia 17, encerra hoje no dia 18, e que vai tratar dos assuntos relacionados à imigração. Esse assunto deve tomar conta desta reunião plenária lá na União Europeia. Por quê? Porque é um assunto latente entre os 27 Estados-membros, é um assunto que traz preocupação para muita gente e Portugal, evidentemente, não está fora desse contexto. Portugal tem um volume de imigração elevado, todos sabem disso, é um tipo de imigração que pode se considerar e é considerado pelos governantes como descontrolado, atual gestão, atual governo assim o considera, e busca, de uma maneira ou de outra, encontrar soluções para que isto não ocorra mais no futuro. E essa ideia, este pensamento do Estado português, ele vai de encontro àquilo que está sendo proposto, debatido, discutido, e algumas regras já vão entrar em vigor em 2026, que é o Pacto das Migrações, que já foi aprovado na União Europeia, mas que só entra em vigor em 2026. Mas mesmo assim, a União Europeia, ou seja, os 27 Estados-membros, não se conformam e não estão de acordo com apenas aquelas medidas. Eles querem mais restrições. E eles querem que algumas das decisões já tomadas por alguns dos países que fazem parte deste bloco sejam revistas. Sejam revistas no sentido de que aquilo que adotaram não seria solução, segundo algumas opiniões dos governantes destes 27 estados. Alguns destes estados já fecharam, pode-se dizer assim, a imigração e criaram regras mais rígidas e criaram controles próprios. Por quê? Porque tem problemas internos. Então, também a União Europeia respeita isto, ou seja, cada Estado-membro tem sua própria legislação e tem sua própria situação. Tem países que precisam de imigrantes, tem países que não precisam de imigrantes. Tem países que aceitam imigrantes. E o que está, vamos dizer assim, de comum acordo entre os 27 é que há uma injeção de imigrantes aqui na União Europeia. Há um número elevado de pedidos, inclusive, de asilo
por parte destes imigrantes, e estas situações, por vezes, não são possíveis de serem atendidas de imediato. Então, estas pessoas vão para centros, digamos assim, centros de detenção, porque não é que estão presos, mas eles ficam ali retidos enquanto o seu processo está sob análise. E existem, dentro de cada estado, regras e normas que determinam o prazo que esta pessoa pode ficar ali retida. E quando este prazo se extingue, porque alcançou o prazo limite, o que acontece? Esta pessoa tem que ser liberada. Então, existem propostas para ampliar, e alguns já o fizeram, de ampliarem este prazo, por exemplo, de 90 para 210 dias. Prazo de retenção daquele que pede asilo, para que o processo possa ser analisado dentro de tempo hábil. Porque 90 dias é pouco em razão do volume de pedidos que são colocados diariamente nesta condição, ou seja, pedido de asilo. Eu trouxe aqui hoje para vocês duas matérias jornalísticas, uma é do Portal Público e a outra é do DN Notícias. Então, são duas matérias. A primeira matéria é a matéria que foi publicada no dia 15, agora, dia 15 de outubro, e a segunda matéria foi publicada no dia de ontem. Ontem, no finalzinho do dia, esta matéria tomou a imprensa, trouxe aqui informações e, vamos assim dizer, manifestação do próprio primeiro-ministro português quando da sua chegada no Parlamento Europeu, onde ele próprio declara de que Portugal está sim preocupado com isto e também pretende adotar medidas restritivas. Quando nós falamos aqui em medidas restritivas, são medidas no sentido de controlar melhor a entrada de imigrantes, ser mais rígido no controle de entrada de imigrantes, e não, como diz ele próprio, de portas escancaradas, de portas abertas, em que todos podem entrar, todos entram e depois se tornam um problema para a administração, ou seja, para o Estado português. E para a população de uma maneira em geral, porque estas pessoas, se não estão legalizadas, não conseguem trabalho, não conseguem se inserir na sociedade, estas pessoas ficam ao léu, ficam à margem da sociedade, ficam na rua, ficam ao desabrigo. E isto acaba trazendo problemas para a população local. Então, isto deve ser resolvido e, para se resolver, tem que se mexer nas regras da imigração. Quem pode entrar? Em que condições pode? Quais são as regras para permitir a entrada? E ainda, quais são as regras para aqueles que vêm pedir asilo? Porque não são poucos. Aparece todo dia. Existem pessoas pedindo asilo. E esses processos, como já mencionei há pouco, são processos demorados. São processos que requerem que o Estado coloque à disposição locais para estas pessoas ficarem retidas enquanto seu processo tramita. E ao final, sim ou não, se for não, ele deve ser devolvido ao seu país de origem. E esta é uma das preocupações dos 27 países. Como fazer isto de uma maneira correta, de uma maneira adequada, de uma maneira humanista, com uma visão humanitária. Então, isso é o que está na pauta desta reunião do Parlamento Europeu, que iniciou ontem, dia 17, e que finaliza hoje, no dia 18. Certamente, na próxima semana, talvez até amanhã, nós tenhamos novas informações, e isto vai ocorrer, daquilo que foi debatido, daquilo que foi apresentado de proposta e daquilo que foi decidido por esse plenário. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês a primeira matéria, que é a matéria do dia 15 de outubro, e diz: Comissão Europeia prepara nova legislação para facilitar a expulsão de imigrantes. O termo, talvez, expulsão, é um termo um pouco pesado, porque ninguém vai ser expulso por qualquer motivo. Então, na primeira ideia é impedir a entrada, ser mais rígido na entrada. E, obviamente, aqueles que estão ilegais, aqueles que estão no país indocumentados, serão, evidentemente, objeto de uma intervenção das autoridades
no sentido de fazer com que eles retornem ao seu país. Serão, sim, expulsos do país no qual estão. Essa é a ideia, de facilitar, de criar regras claras para que isso seja feito de uma maneira correta e não de qualquer jeito que possa trazer prejuízo a estas pessoas e ao próprio Estado. Então diz aqui que a Cimeira Europeia deverá ter como tema principal o reforço dos controles nas fronteiras externas da União Europeia e a aceleração do regresso dos imigrantes irregulares aos respectivos países de origem. Matéria do dia 15. Está a senhora Ursula von der Leyen. E aqui vem então a matéria, que nós vamos fazer uma leitura rápida e depois vocês podem fazer a leitura detalhada, com calma, com paciência, porque eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês acompanharem. A Comissão Europeia vai propor uma nova legislação para facilitar a expulsão de imigrantes irregulares, anunciou a presidente do organismo numa carta dirigida aos 27 Estados-membros publicada na noite desta segunda-feira, dia 14 de outubro. Lembrem, a notícia é do dia 15. A comissão apresentará uma nova proposta legislativa com obrigações claras de cooperação para os repatriados e com desejo de racionalizar efetivamente o processo de regresso, afirmou Ursula von der Leyen em resposta a um pedido de vários Estados-membros da União Europeia. Percebam, vários estados já estão propondo estas medidas, vários estados já tomaram algumas medidas mais restritivas. E isto está se alastrando, isto está indo, né, aos poucos para os demais Estados-membros. E deve se tornar uma regra. Nos últimos meses, mesmo após a aprovação do Pacto de Migrações e Asilos da União Europeia, vários países têm anunciado medidas mais duras para lidar com as migrações. No domingo, o governo francês anunciou que pretende apresentar ao parlamento uma nova lei para permitir o alargamento do período de detenção em centros de retenção administrativos de estrangeiros ilegais considerados perigosos, segundo uma porta-voz do governo, a Maud Breguin, à televisão BFM TV. Uma das opções previstas é aumentar o período máximo de detenção de 90 para 210 dias, o que atualmente só é possível em caso de crimes ligados ao terrorismo. Então, perceba, esta legislação já existe na França. O que eles querem é alargar esta aplicabilidade aos demais casos de imigração ilegal. Porque hoje ela só é possível quando o terrorismo está envolvido. Mas existem várias outras razões que não o terrorismo, portanto, esta pessoa não se enquadra como um terrorista ou uma ameaça grave ao Estado, mas ele tem problemas. Então, como os processos são demorados e são muitos, a ideia da França é apresentar uma proposta de lei para levar de 90 para 210. É uma proposta, pode passar como pode não passar. É o parlamento lá que vai decidir, é o governo francês que vai decidir como gerir esta situação. Dizem eles, não temos impedimentos em pensar noutros acordos, acrescentou o porta-voz, julgando que não deveria haver nenhum tabu em termos de proteção dos franceses. A Cimeira Europeia, ou seja, a reunião de 17 e 18 de outubro em Bruxelas, deverá ter como tema principal o reforço dos controles nas fronteiras externas da União Europeia e a aceleração do regresso dos imigrantes irregulares ao seu país de origem. Esta é a matéria do dia 15, que levou, então, a uma nova reunião, como dito e anunciado aqui, do dia 17 e 18, portanto, ela está ocorrendo. Vou trazer agora a matéria publicada no dia de ontem, isto aqui no Diário de Notícias, quando o senhor primeiro-ministro chega ao parlamento, na companhia de Olaf Scholz, que é da Alemanha, e ele afirma, então, que Portugal aberto a receber imigrantes, mas não de portas escancaradas. O primeiro-ministro defende mecanismos na União Europeia contra a imigração ilegal e que garantam os retornos nestas situações. Porque, gente, o cidadão chega aqui, está ilegal, não se tem informações a respeito dele. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai pela Europa afora, pelos 27 países afora, e isso se torna um baita de um problema. E é isto que se está propondo aqui, resolver esta situação. E isso se resolve, em muitos casos, devolvendo esta pessoa para o país de origem.
primeiro-ministro Luiz Montenegro garantiu esta quinta-feira em Portugal que está disponível para receber imigrantes, mas não o fará de portas escancaradas, defendendo mecanismos na União Europeia contra a imigração ilegal e que garante os retornos nessas situações. Aqui temos toda a matéria, vocês podem ler isto com toda a calma e paciência. Menciona ele aqui, abre aspas, tem de haver uma consequência para a imigração irregular, porque se não houver uma consequência, isso significa abrir a porta e toda a gente que chega à Europa de forma irregular acaba por ver a sua situação regularizada. E, portanto, é preciso efetivamente que, nos casos de maior pressão, possa haver mecanismos que façam dissuadir os comportamentos irregulares. Fecha aspas, adiantou. Isto manifestação do senhor primeiro-ministro de Portugal. Aqui se ressalva que, abre aspas, cada Estado-membro tem a sua realidade, fecha aspas, migratória. Luiz Montenegro reforçou, abre aspas, aquilo que neste momento mais nos preocupa a nós, Portugal, é que efetivamente haja uma política de retorno que seja, do ponto de vista da garantia dos direitos humanos, capaz de, por um lado, prosseguir o objetivo de conduzir as pessoas a terem um comportamento dentro das regras. Fecha aspas. Ou seja, todos os 27 têm preocupações. A Itália, por exemplo, fez um acordo com a Albânia e criou uma área naquele país para onde transporta as pessoas que estão irregulares, que estão em fase de análise, que estão sujeitos a serem admitidos ou não pelo Estado italiano. Olaf Scholz, que é o alemão, já diz que isto não está lá muito correto, que ele não concorda com esta medida de terceirizar esta responsabilidade. Ou seja, se chegou na Itália, ele era de opinião que deveria ficar na Itália e não criar um campo, uma área de exclusão, digamos assim, né, para onde estas pessoas serão conduzidas. Elas entraram pela Itália, estão irregulares, estão ilegais, não tem documento, não tem nada, vão pedir asilo. Leva para lá enquanto nós decidimos o que fazermos com eles. Mas isso não está mais dentro da Itália. Então, não são favoráveis com esta opinião. Também tem aqui manifestações destes governantes. Vou trazer aqui. A Cimeira Europeia Regular de outubro surge numa altura em que a Alemanha e França reforçam os controles nas suas fronteiras e apertam as regras para migrações. Quando países como Espanha e Grécia também enfrentam pressão migratória. Itália realiza acordos com países terceiros e a Polônia tenta, como fez a Finlândia, suspender temporariamente o direito ao asilo para responder aquelas que dizem ser as tentativas da Bielorrússia e da Rússia de usar imigrantes para desestabilizar o Ocidente. Aqui já é a teoria da conspiração. Esse é o debate sensível na União Europeia, dados diferentes pontos de vista e diferentes contextos dos Estados-membros na gestão migratória, que servirá para analisar como combater a imigração ilegal, reforçar os retornos de pessoas nessa situação e melhorar as vias legais de integração. E assim vai a matéria, né, que se anuncia e que traz informações sobre aquilo que será debatido, já foi no dia de ontem e continua no dia de hoje. Vamos ver quais serão, então, definitivamente as medidas que serão propostas, que serão avaliadas, que serão seriamente votadas e que poderão vir a ser aplicadas no que se refere à imigração ilegal dentro do espaço Schengen. É isto que está em pauta, é isto que está sendo debatido, é isto que está sendo analisado para eventualmente ser aplicado. E temos a certeza de que apertos virão. Não tenham dúvidas com relação a isto. Mais cedo ou mais tarde, os 27 vão chegar a um acordo e terão regras mais ajustadas, mais rígidas com relação a este problema que é a imigração para a Europa. É tudo uma questão de tempo, para uns mais, para outros menos. Para alguns, pouco importa, porque são países que têm pouca imigração, têm poucas pessoas que os procuram, portanto, não estão tão diretamente ligados a este problema.
Mas existem países, e Portugal é um deles, que é uma porta de entrada para a Europa, que é um país que tem legislação, digamos, mais flexível para a imigração e que o coloca como sendo alvo destas pessoas, destes estados terceiros, que, cada um pela sua razão, cada cidadão originário destes países tem lá seus motivos e pretende migrar. Seja por saúde, por educação, por segurança, os países em guerra, e não são poucos. Né? Temos várias guerras pelo mundo afora, e estes cidadãos destes países, evidentemente, sofrem consequências e buscam uma vida melhor, mais segura, mais tranquila, para si e para os seus. Mas tem de haver regras claras e rígidas, sem a menor dúvida, para que isto possa ocorrer. E não de qualquer maneira e de qualquer jeito. Então, este era o vídeo de hoje, o recado de hoje. Estaremos, evidentemente, atentos. Para quê? Para trazer o resultado desta reunião e poder expor para vocês e debater com vocês aquilo que pode vir por aí. No mais, desejo a todos um excelente final de semana e, assim que tivermos novidades, estaremos aqui para lhes trazer. Até breve.